insuficiência renal é uma das doenças que mais acomete pessoas no mundo inteiro e em todas as idades. São mais de 500 milhões de pacientes. A doença requer cuidados bem especiais e acompanhamento de uma equipe multidisciplinar, mas com o tratamento certo é possível levar uma vida normal. A insuficiência renal crônica cresce assustadoramente todos os anos. A maior causa dos pacientes na hemodiálise é adquirida por meio de doenças como hipertensão e diabetes sem controle, o que sobrecarrega os rins, causando uma resposta errada do organismo, que a longo prazo leva o rim à perda de sua função principal, que é filtrar as impurezas do sangue. A doença já é considerada um grande problema de saúde pública. Porque justamente é uma doença que ela é muito comum no nosso meio. Cerca de 10% da população adulta estão acometidas, certo, dessa doença. E no Brasil, cerca de 2 milhões de brasileiros são acometidos dessa doença, certo? E 60% a 70% nem sabe que tem essa doença renal crônica. O Dr. Rivaldo explica o quanto é simples diagnosticar a doença por meio de exames de sangue, para que se possa tratá-la o mais cedo possível. Através do sumário de urina, para investigar se há perda de proteínas, ou através do sangue, o chamado a creatinina, então isso dá um diagnóstico, o médico avalia esse grau, certo? E aí formalizar um tipo de tratamento para ele para retardar a doença. Com o diagnóstico nas mãos, o médico pode definir com precisão a melhor forma de tratamento para cada paciente. Os mais graves são encaminhados para a diálise do sangue, feita por 2 métodos. Diálise significa depurar o sangue, limpar o sangue, já que o sangue deixou de fazer todas N funções, certo? Então, com isso, a diálise ou ela é feita pela barriga, chamada diálise peritoneal, ou ela é feita através de um vaso, que é chamado de fístula, que une a veia com a artéria, arterializando esta veia, engrossando, para que eu possa fazer o outro tipo de tratamento chamado hemodiálise. Mas antes de chegar à hemodiálise, o paciente deve passar por uma cirurgia, com o objetivo de criar o acesso para que aconteça a transferência do sangue para a máquina de diálise e o caminho de volta ao corpo do paciente, as chamadas fístulas arteriovenosas. A fístula arteriovenosa é a comunicação entre uma artéria e uma veia. No caso específico do paciente que tem doença renal, essa fístula é confeccionada cirurgicamente para o paciente ter um acesso a fazer a hemodiálise. Então, assim, nosso instrumento para que o paciente possa fazer sua sessão tranquilo, sem qualquer tipo de intercorrência. As fístulas são bastante frágeis, por isso é preciso uma série de cuidados para que o paciente não perca a fístula feita e necessite usar um catéter até que se possa criar outro acesso. Primeiro cuidado é a escolha da equipe que vai fazer a sua fístula. Então tem que ser uma equipe bem habilitada, com conhecimento técnico e com conhecimento prático também das sessões. A confecção de uma fístula parte não só da anatomia do paciente, como de uma técnica bem feita. Esse é o primeiro ponto. Segundo, cuidados básicos, pessoal. Então o paciente tem que ter uma higiene adequada, o cuidado não só propriamente com a fístula, como com a própria doença, então o hábito de vida alimentar, o hábito de vida de uma forma geral. Outros cuidados básicos, por exemplo, não verificar a pressão no braço onde está realizada a fístula, exame de sangue jamais fazer no braço onde é feita a fístula, o cuidado na própria sessão de hemodiálise, como por exemplo, as punções distantes uma da outra e sempre tentar alternar nas sessões o local da punção para não causar estenose, para não causar fibrose do local. Com exceção dos cuidados com as fístulas, o paciente renal crônico pode levar uma vida normal em muitos casos. Joaquim Viana tem 53 anos e há 17 faz hemodiálise. Ele explica que, além dos cuidados com a alimentação, continua a desempenhar as mesmas atividades, como trabalhar e dirigir. A minha vida é normal. Brinco com um, brinco com outros, entendeu? Qualquer pessoa lá em casa é meu vizinho. Eu vivo uma vida que eu vivo normal. Eu dirijo. Entendeu? Eu dirijo. Faço as coisas em casa. Subo numa escada para trocar uma lâmpada. Faço tudo. Entendeu? Dr. Márcio Vilar demonstra preocupação com o avanço desse tipo de doença na população e explica como a procura tardia por um especialista é um fator determinante para o agravamento da doença e a quantidade cada vez maior de pacientes que lotam as salas de hemodiálise.
A doença renal crônica ela aumenta porque o sistema de saúde não está funcionando. A grosso modo falando, é isso. Se você possui a atenção básica de forma adequada, você consegue diagnosticar, tratar e controlar esse paciente de forma mais efetiva, evitando suas complicações. Outras informações sobre a prevenção de problemas vasculares podem ser obtidas no site da Endovasc. O endereço é o www.endovasc.med.br.